a adolescência é um período delicado, né, por natureza. Então, a maior parte dos transtornos alimentares vem daí, né? Por isso que não é mito, isso é um fato. Né? E aí a gente pode pensar, né, na adolescência especificamente, que tem uma relação muito forte com o corpo, né? Que é aquela transição da criança para o adulto. Então, muitas mudanças corporais, o adolescente começa a se ver, né, como um pouco mais independente, começa a se descolar dos pais para procurar ali um grupo, autonomia, né? E aí vem essa questão de que muitas vezes eles são olhados como atraentes, coisas que, né, não aconteciam antes, então eles estranham esse corpo, né, que agora está super diferente, e aí pode acontecer uma insatisfação corporal, né? Então aí eu costumo dizer que a insatisfação corporal é onde a maioria dos problemas começam, né? Porque o corpo não me agrada, eu não quero esse corpo, né? Ou não quero ficar atraente, ou estou insatisfeita, né? Me sinto magra, gorda, queria ser mais alta, mais baixa. Os adolescentes têm muitos questionamentos, né? E aí, muitas vezes, eles partem para uma dieta nessa fase, né? E aí, a dieta desencadeia uma série de problemas. Então, esse é um paradoxo, né? Que, assim, as pessoas costumam achar que a dieta é a solução para a insatisfação, né? Então, ela vai fazer a dieta, né? E aí, tudo vai se resolver, ela vai ter o corpo que ela quer. Mas, na verdade, a maior parte dos transtornos alimentares tem a dieta como gatilho. Por isso que a adolescência é um período de risco, né? Então, não sei, né? As pessoas muitas vezes podem ver fotos antigas de adolescentes e falar, puxa, eu fiz uma dieta nessa fase, por que eu fiz uma dieta? Né? Elas começam a olhar e se questionar e falar, mas né? Porque depois, com a idade, a gente vai vendo que a dieta pode causar tantos problemas e consequências, né? Então, o adolescente, ele já está mais vulnerável, né? Então, ele não tem uma clareza, assim, 100% do que ele quer da vida, né, das emoções. Nem a gente tem clareza, às vezes, das emoções, né? Por isso que a gente faz psicoterapia. A gente precisa disso a vida toda, né? Então, eles têm essa dificuldade. E aí o alimento entra, né, ou para regular algumas emoções que ele não sabe lidar, ou como se fosse um instrumento para modelar o corpo, né? Então, como se o instrumento fosse uma massinha de modelar. Então, eu faço uma dieta e altero o meu corpo, né? E aí, onde que entra a questão da fase, né, do aprendizado, da concentração? A compulsão, ela é bem marcante pelo prejuízo social, né? Então, os adolescentes que têm compulsão, que desenvolvem a compulsão, eles costumam ter uma baixa autoestima, eles têm muita vergonha da compulsão, né? Eles costumam se isolar, comer sozinhos. E aí todo esse convívio social fica comprometido, né? Então, eles costumam esconder o corpo, né? Acontece muito isso na adolescência. Então, às vezes eles deixam de fazer viagens, deixam de ir a eventos por vergonha do corpo, pode acontecer, né? Então, aí tem um prejuízo, né? Eles não estão vivendo plenamente o que eles poderiam viver se o corpo não fosse uma questão, se a alimentação não fosse uma questão, um ponto focal, né? Então, não é mito, realmente pode atrapalhar, né? A alimentação, ela engloba tudo. Não dá para dizer que a alimentação é só alimentação, né? Ela debruça em todas as áreas da vida, né? O social, principalmente o social, assim, nessa fase, né? Que para eles é muito marcante. E aí tem a questão que, se a gente for pensar, então, o jovem vai, faz uma dieta, né? Ele não tinha problemas com a comida e, de repente, uma restrição gera compulsão. E aí ele começa a desencadear quadros, né? E aí ele se vê num ambiente em que tem comida em todos os lugares, as confraternizações giram em torno de comida, né? Então, antigamente a gente tinha comida só no mercado, né? Hoje não, você vai na farmácia, você vai no posto, qualquer lugar tem comida, né? Qualquer comemoração envolve comida. Então aí ele se coloca num ambiente, ele se sente intimidado, porque ele tem um transtorno alimentar, né? Então ele começa a se afastar um pouco desse convívio, inclusive escola, né? Tem casos que o transtorno é tão intenso, assim, tão grave, que eles até se afastam realmente, né, da escola. Então pode ter um prejuízo muito sério. Então é bem perigoso. Qual foi o paciente mais novo que você entrou em contato, ou na faculdade, ou dentro da experiência no consultório? Foi uma curiosidade. Eu sei que essa pergunta não estava no nosso planejado, mas eu fiquei curiosa. Olha, de compulsão ou no geral? De compulsão. Que você percebeu que ali tem uma tendência, né? Que já tem um início de um transtorno
e que isso pode começar a agravar se a mãe ou se um cuidador não olhar para isso com devida atenção e cuidado? Olha, o caso mais novinho de compulsão, 12 anos. Porque dos transtornos, a anorexia é a que aparece mais cedo, normalmente. Então, a gente vê aí crianças de 9, assim, bem cedo, né? A compulsão e a bulimia, elas costumam aparecer um pouquinho mais tarde, na adolescência, não tanto na infância. Mas, assim, não existe regra, né? Como eu falei, não tem mais 12 anos foi o mais cedo que eu vi, assim, né? E o grande problema da compulsão é que, muitas vezes, o adolescente esconde. Então, ele convive por anos com isso, né? Ele tem vergonha, porque ele acha que o problema é com ele, né? Ele não encara como uma doença. Então, quando a gente, né, quando algum cuidador entende que aquilo é um problema e leva, né, e ajuda, acolhe, é mais fácil, o prognóstico é bem melhor. Agora, quando já está instalado há muito tempo, isso fica difícil. Então, por isso que esse tema é tão importante, né, a gente falar dos jovens. Porque às vezes a gente repara, e eu vou trazer aqui várias questões que a gente pode observar, né, comportamentos, assim, disfuncionais, que podem tirar essa pessoa de um problema muito maior, né? Tem pessoas que têm transtornos alimentares crônicos para a vida toda, né? Então, assim, quanto antes a gente pegar, melhor, porque aí a gente consegue tratar, né? E os adolescentes estão ali ainda tudo muito fresco, assim, né? A mente mais aberta, no sentido de não tem tantos hábitos enraizados como os adultos, né? Então, por isso que é tão importante a gente perceber se tem qualquer prejuízo social, né? Em jovens, assim. É certo. E isso dificulta na concentração e no aprendizado escolar? Por exemplo, se eu sou disléxica, se eu como muito doce, se eu como muito carboidrato, eu percebo que o pensamento fica muito acelerado e isso acaba dificultando no meu raciocínio. Na compulsão alimentar, isso também acontece na concentração? Sim, né? Pode acontecer tanto uma sensação corporal, né? Um comprometimento físico, né? Mas e daí tem comprometimento em todos os campos, né? O físico, nesse sentido de concentração, e na parte também. Cognitiva e emocional, assim, né? Então, assim, o sentimento de culpa depois da compulsão afasta ele muitas vezes das outras tarefas, né? Então, a comida fica um ponto muito central na vida. E aí acaba descobrindo, né? Deixando outras áreas descobertas, assim, que ele poderia se aprofundar mais, como nos estudos, né? Então, acontece sim.